Olá, meus queridos fofos, tudo bem? Fala, meus queridos, segundou de novo. Segundou, hoje e agora, diretamente dos, dos quartos de hotel de Curitiba. Firme, firme, firme como piolho e cabeça de careca. Paulo está com a voz esganiçada, o cara passa o final de semana inteiro no meio da bagunça, da orgia, e agora não tem voz para fazer o programa. Isso aí acontece. Né, Estamos aqui nas contingências da internet menor de onde a gente costuma transmitir normalmente. Caso eu suma, vocês ficam aí, tá bom? Pode Paulinho, deixar. tudo bem com você, Neville? Tudo jóia? Tranquilo? Sejam bem-vindos ao Tudo nosso bom, meus episódio queridos? Boa noite. 34, hein? 34º episódio. E hoje, aqui de Curitiba, tive o privilégio de conhecer um cara que imediatamente nós tínhamos que trazer ele para cá para falar de uns assuntos muito importantes que estão presentes nos RPG. O RPG tem um momento lá, quando a gente fala especificamente de sistemas anticorrupção e lavagem de dinheiro. E aqui é um dos especialistas que eu tive o privilégio de conhecer aqui. Se já valeu a minha vinda aqui para Curitiba, foi por ter conhecido ele e a esposa dele, a Regina, que nos brindaram aí com muita competência. Eles estão aqui. Esse homem está aqui, Marcos Assi. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bom? É isso aí. Opa, boa noite, gente. Boa noite. Também estou aqui trancado no cativeiro, no quarto do hotel. Né? Bom, que oportunidade maravilhosa encontrar o Neville de novo, né? O Pavani acabei conhecendo, né? Implorando carona. Ontem, planando carona. Ontem, planando carona, depois já criou-se esse contato todo, e o Paulo acabei de conhecer aqui, né? E mesmo com essa voz aí de cantor de rock pauleiro. É a voz de locutor de fotonovela erótica. Eu acho que não vai causar muito impacto, não, mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu começar aqui a nossa coisa. Explica um pouquinho da sua vasta experiência aí. Fala um pouquinho quem é Marcos Assi. Marcos Assi por Marcos Assi. Fala aí. Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Eu até brinco geralmente na aula, né? Que o pessoal pega o meu currículo e fala assim, nossa, professor, seu currículo... Não, meu currículo foi criado de 2001 para cá. Antes de 2001 era só contador e que saudade, né? Tinha poucos problemas, e o Neville estava tranquilo, era só fechar o balanço, dava errado, cobrava conciliação, tranquilo. E aí eu fui chamado no Banco ABC Brasil para sair da Controladoria Internacional para trabalhar na auditoria interna, controles internos e compliance. Justamente porque era um banco árabe e tinha acontecido o evento do 11 de setembro e era uma complicação, né, principalmente pelo caso do Banco Árabe. E é engraçado que eu falo para o povo, né? Se você entrar no Annual Report do Arab Bank, só tem gente de turbante, você vai achar que todo mundo é terrorista lá, né? Então eu falo para o povo assim, ó, gente, é só a vestimenta, né, que é tradicional. E aí, cara, eu comecei a me especializar nessa questão, até porque o banco exigia muito essa questão de controle, compliance e auditoria. E fui, né, meio que na cara e na coragem, porque você não tinha muitas ferramentas como a gente tem hoje, né? Cursos, certificações, essas coisas todas. E, cara, fui fazendo um curso aqui, fiz pós-graduação, eu era contador, depois fiz uma pós em auditoria e perícia, onde eu fiz o meu TCC de compliance, controles internos na prevenção à lavagem de dinheiro, lá em 2005. Por isso que às vezes o pessoal me chama de dinossauro do compliance, mas tudo bem. Eu encaro isso de frente, sem problemas, e depois acabei fazendo mestrado, e durante o mestrado publiquei meu livro de controles internos, já falando de prevenção à lavagem de dinheiro, e aí na sequência publiquei mais um livro de risco, depois mais um de compliance, depois segunda edição do controle interno, aí depois publiquei o livro de governança e compliance após a Lava Jato, né, falando justamente de Petrobras, né, todas elas, e depois mais um livro de controle, mais um de risco, e o último agora, as 3 linhas do IA, falando sobre a questão de governança, que é justamente a nossa palestra aqui no FestQuali na quarta-feira. Então, um pouco da minha história, sou um cara que faço parte do IBGC, sou
membro já de alguns institutos, sou conselheiro fiscal de uma ONG que trabalha com ISD, né? E sou professor da FECONTESC em Santa Catarina, do próprio IBGC, de 14 universidades no Brasil todo. Então, estou aí, né? Para quem achou que eu não ia dar nada, agora eu sou um nada cheio de livro. Que bacana, cara. Muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ter acesso a um dos livros dele. E quando a gente divulgou hoje o evento, muita gente ficou bem contente, me respondeu, que não era muito comum. Bacana, que esse homem é um monstro sobre controles internos e tal. Então, fico bem contente de você estar aqui conosco hoje, viu, Marcão? Obrigado mesmo por ter despendido o seu tempo aí de descanso para ficar aqui um pouquinho com a gente, falando de prevenção de lavagem de dinheiro. Eu queria começar a pergunta, depois o Paulo e o Neville complementa, mas, Marcão, o que é esse assunto lavagem de dinheiro? Qual é que é o conceito desta porra? Quer dizer, o que é um dinheiro sujo? É um dinheiro, acho que fica fácil explicar. Dinheiro sujo é um dinheiro cuja origem é ilícita, certo? É ilícita. Eu tenho um dinheiro e eu quero lavar esse dinheiro. Esse dinheiro, essa lavagem de dinheiro é mais ilícito do que o dinheiro ilícito? Como é que é isso? Explica um pouquinho esse conceito fundamentalista para o nosso internauta aqui entender o que nós estamos falando. Bom, primeiro o Neville vai adorar, né? Porque o problema é quando o pessoal liga no escritório e fala assim, Regina, o professor é especialista em lavagem, dinheiro e fraude? Não, ele é especialista em prevenção. Ele até sabe fazer, mas ele é especialista em prevenção, né? Porque a questão primordial, que às vezes as pessoas não entendem, que a questão de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né, que é o nome correto, ele é uma lei federal. Então, não é só para banco, é para qualquer tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa que compra mercadoria roubada, né, sabe? Aí ele pode entrar como receptador de mercadoria roubada e crime de lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro não acontece individualmente, ela sempre vai ter um crime antecedente. Então, é fraude, corrupção ativa e passiva. Outro dia eu falei desvio de septo. O cara falou, quando o cara perde o cheiro, começa a fazer porcaria, você não está entendendo. Né? Aí você tem a questão das sonegação fiscal. Né? Então, você começa a olhar todo o dinheiro que não tem uma origem, né, correta, uma origem digna, vamos pensar assim, ele é uma fonte ilícita e, obviamente, que vai incorrer em crime de lavagem de dinheiro. Ele vai sempre ter um crime antecedente para que a lavagem de dinheiro aconteça. Tá? Então, ela não acontece... Mas a lavagem de dinheiro, Marcos, ela é uma atribuição de desconfigurar esse crime que antecede a lavagem. Essa é a ideia. Na realidade, ela é uma consequência do crime. Tá? Então, se o cara se beneficiou de alguma forma com um dinheiro ilícito, vamos pensar o seguinte, o cara tem caixa 2, não, caixa 2 não, é movimento não contabilizado, né? Porque foi assim que falaram tempos atrás, né? O movimento não contabilizado. Então, assim, o cara tem o caixa 2, é um dinheiro que ele está sonegando imposto, né? E, obviamente, que ele pode começar a comprar bens, comprar imóveis, né? E óbvio que tem aquela questão que a gente fala muito de operação cítrica, né? Pessoal, operação cítrica é quando você usa laranja para fazer operação no seu lugar, sabe? Tipo, você tem um sítio que não é seu, mas você frequenta 1.400 vezes, né? E algumas coisas assim, né? Que você começa a utilizar outras pessoas, né? Com operação fora, no exterior, né? E a questão primordial, Pavani, é que assim, ela, para quem está nos assistindo, eu vou dar uma dica aqui, assistam Ozark. A série Ozark, tá? Eu assisti. Lá do lago, né? Rapaz, do lago é só a beleza natural. Eu assisti, achei fantástico. Fantástico. Então, o Ozark é muito bom, porque ele vai explicar como lavar dinheiro e como um contador consegue comprar empresas, fazer movimentações e fazer com que ele coloque o dinheiro ilícito para dentro da operação, né? Entendeu? Então, você tem uma noção, o cara chega a comprar uma casa de, vamos dizer um nome bem técnico, né? De entretenimento adulto, né? Olha lá, né? Já colocaram aqui, justamente Ozark, de entretenimento adulto, né?
e começa a lavar dinheiro com aquilo lá. Né? E, obviamente, depois vão acontecendo outras questões que eu não vou ficar fazendo, né, spoiler aqui do povo, senão o povo vai me matar. Né? Mas, então, lá mostra muito bem como que você transforma dinheiro ilícito com dinheiro lícito. Né? Vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Um estacionamento. Tá? O cara tem um estacionamento e ele coloca dentro do sistema dele a entrada de placas de veículos, tá? Passa um veículo na rua, ele pega a placa, coloca no sistema, e aí ele coloca como se o carro ficasse o dia inteiro no estacionamento e vai colocando dinheiro no caixa. Então ele cria um faturamento fictício em cima disso e vai depositar esse dinheiro no banco. Ah, tá aqui meu faturamento. Então ele criou o faturamento fictício, como pode ter hotel, que pode criar hóspede sem ter hóspede. Você pode ter um restaurante que vende 1.000 refeições por dia numa cidade que tem 10 mil pessoas. Eu duvido que a cidade toda vai almoçar, 10% da cidade vai almoçar no restaurante dele. Boate, né, Marcos? Boate é um exemplo muito bom, né? Por isso que a máfia toda tem boates, né? Eu não frequento, mas eu já ouvi falar algumas coisas assim, né? Dessas coisas todas, tipo, né? Porque, gente, aqui minha esposa está aqui assistindo, de repente eu falo frequento, ela quer saber o que, é melhor eu não falar, entendeu? Mas faz parte, Paulo, sabe, assim, quando você, por exemplo, você pode ter um buffet e o cara criar 3 festas no mesmo dia para poder entrada de dinheiro, fazer a movimentação, sem ter espaço para aquilo, mas ele criou. Então, assim... Quer dizer, ô Marco, o cara que tem o dinheiro ilícito, ele acaba tendo que abrir uma empresa lícita para lavar esse dinheiro de uma maneira absolutamente legítima. Quer dizer, como é que pega isso, né? Como é que descobre isso? Porque me parece muito fácil, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem um negócio bacana, né, que a gente fala muito, e hoje, por exemplo, o sistema financeiro ele está com muitas regras, o Banco Central baixou o sarrafo para caramba com relação às regras, ele está cobrando muito instituições financeiras com relação a isso. Chega ao ponto, para você ter uma noção, se o cliente fizer movimentações não compatíveis com a capacidade financeira, o banco ele tem a prerrogativa de poder cancelar a conta do cara. Ele pode chegar, tipo, olha, eu não quero mais você que tem a conta corrente aqui, para onde você quer que eu mande dinheiro, encerra a conta. Então, existe essa questão dessa prerrogativa. Então, existem regras para isso. Hoje, por exemplo, a própria ANS também está cobrando dos planos de saúde prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E aí, semana passada, saiu uma matéria que movimentaram mais de 40 milhões de reais com fraude de reembolso de consulta médica. Caramba. Tá? Aí, quando a gente fala isso, pensa, o ácido é usar droga pesada, ele está usando orégano importado. Eu falei, não, gente, são processos, é a forma de você entender a operação. Então, quando você vai entendendo, porque, com todo o perdão da palavra, existe padrões da operação, né? Faturamento, entrada na conta, você consegue cruzar muito isso quando a empresa está dentro dos padrões. Então, às vezes, até para quem está nos assistindo, desde 2020, já 2021, a Receita Federal criou uma obrigação acessória onde as empresas têm que mandar o extrato bancário da pessoa jurídica para fazer o cruzamento com o faturamento que ela faz. O que entra na conta corrente, proveniente de faturamento da pessoa jurídica, tem que estar cruzando com o faturamento apresentado na emissão das notas fiscais. Quer dizer, é fácil descobrir, então. Hoje a ferramenta está muito boa, né? Eu mesmo preenchi meu imposto de renda esse ano com gov.br. Eu entrei no gov.br, minha declaração de renda veio pronta, só tive que fazer só a verificação e, né, a questão dos imóveis que tenho, né, alguns imóveis que eu tenho aqui ainda, que a Regina deixou para mim, né, pelo menos no meio a meio aqui, mas o restante veio pronto, cara. Até os dentistas, os médicos que eu passei, veio já pronto na minha receita, na minha declaração. Então, a pessoa que está achando que vai chegar agora no final do ano, vai chegar lá no banco, olha, saca todo o dinheiro da minha conta, faz um cheque administrativo, para ele depois depositar no primeiro dia. Se ele sacar em espécie mais que 50 mil reais, a instituição financeira vai ter que comunicar ao Banco Central que ele movimentou, mesmo não sendo atípica, tá?
sendo uma operação normal. Sacou em espécie, tem que comunicar. Tá? Então, tem toda uma regra para todo esse processo. Fala aí. Isso, então, mais ou menos, caracteriza o que aconteceu com o cara lá em, acho que é Alagoas, agora recentemente, né? Não lembro o governador lá, que o cara, inclusive, fazia um esquema, sacava 6, 7 bancos diferentes, ele tinha uma equipe de gente que sacava diariamente 2, 3 mil reais. Sim. Então, foi, por exemplo, um sistema desse que conseguiu detectar esse tipo de comportamento. Ele tira a rastreabilidade do dinheiro, tá? Na realidade, esse é um processo que tem até uma carta circular do Banco Central que fala sobre identificar operações atípicas, tá? Que seriam condicionadas a alguma suspeita, né? Eu tenho um exemplo real aqui para contar para vocês vão ficar maravilhados. Estava fazendo um trabalho no cliente, peguei lá do cara, salário R$ 2.500, patrimônio 29 milhões, movimentação bancária 4 milhões. Aí eu falei, gente, não tem alguma coisa errada? O cara falou assim, o patrimônio? Eu falei, não, cara, eu sou muito burro, porque eu saco meu Prolabore de 5 mil aqui na empresa, eu não tenho um patrimônio desse, o cara tem 2.500 de patrimônio de movimentação, né, de salário. E tem um patrimônio desse, uma movimentação, você não percebeu nada fora do padrão? Agora que você está falando, eu percebi. Fala, você está de brincadeira, né? Então, esses cruzamentos que a gente faz com movimentação atípica. Você tem uma noção, Pavani? Se você pegar alguém do seu escritório e pedir para fazer um pagamento em espécie no banco, tá? Você tem lá uma duplicata sua, tá? E quer pagar em espécie. Então, assim, o que vai acontecer? Se acima de R$2.000 chegar lá e pagar, o banco vai colocar o CPF do pagador, tá? O CPF do pagador no sistema e ele vai ser comunicado ao COAF que ele foi até a instituição financeira e pagou em espécie. Entendeu? Então, assim, qualquer movimentação em espécie, ela tem esse tipo de controle hoje pelos sistemas do Banco Central, para justamente evitar, né, essa movimentação. Então, um caso hoje, por exemplo, de um Gedel Vieira Lima, que era vice-presidente de uma Caixa Econômica, e tinha 54 milhões de espécie num apartamento, é muito mais difícil de acontecer. Então, é que justamente ele não colocou dinheiro porque ele teria que justificar na instituição financeira de onde veio o dinheiro. Então, ele deixa lá e vai fazendo as suas movimentações, né, com pagamentos assim em mãos, né? Mas, cara, é que eu falei que ele vendeu os móveis e o cara deixou o dinheiro lá porque disse que ele vendeu os móveis do apartamento, entendeu? Foi assim. Haja móvel, né? Haja mobília. Haja mobília. Marcos. Sim, Paulo. Vamos lá. Eu estava vendo aqui um documento do Ministério Público aqui de São Paulo falando sobre o roteiro de investigação de lavagem de dinheiro. Uhum. Ele coloca o roteiro por 3 etapas, né? A de natureza e origem, né? Que é a introdução e colocação da coisa. Sim. Movimentação, que é a ocultação e a transformação, né? Do bem. E a última, localização e disposição de propriedade, não é isso? Que é a integração. Das 3, você podia dar só um resuminho bem básico de cada uma delas? E qual é a entrada? A entrada é sempre nesse roteiro, uma natureza, movimentação, localização, ou você pode ir pelo fim? Como é que funciona o modelo de compliance nesse sentido? Então, se essa pergunta foi legal, não sei se... Ixi, Paulo, eu tô de trás para frente, de enviesado, eu tô em diagonal, tô de cima para baixo, fica tranquilo. Te explico fácil, não tem problema. Beleza. A colocação é quando o cara começa a colocar o dinheiro em empresas que aceitam movimentação em espécie. Então, lojinha, supermercado, pequenas lojas. Por exemplo, o pessoal que está nos assistindo agora, duvido que alguém tenha ido no motel no último tempo, colocado o CPF na nota ou paga o cartão de crédito. O cara vai pagar em espécie, né? tirar a rastreabilidade. Mas pensando, por exemplo, uma empresa de ônibus. O cara pode ter colocado lá que teve vários passageiros e o ônibus nem saiu da garagem. Essa é a colocação. Essa é a colocação. E aí começa a ocultação, o que ele faz? Ele tira a rastreabilidade do dinheiro. Então, ele começa a fazer várias transferências de uma conta para outra, fazer movimentações. E aí, quando esse dinheiro vai entrando na conta,
aí eles começam a comprar empresas e fazer operações entre os parceiros para criar uma legitimidade nesse dinheiro. Tá? Então, assim, opa, Paulo, emite uma nota para mim aqui que eu estou fazendo um pagamento para você. E você não prestou serviço nenhum para mim, mas você está recebendo, eu estou fazendo a transferência, e a gente vai criando uma, como diria o Luxemburgo, um factoide, né, financeiro dentro da operação para justamente demonstrar isso. Vou dar um outro exemplo para você. Há um tempo atrás, estava acontecendo assim. O cara tinha um cartão de crédito lá de 30 mil de limite, tipo o Neville, né? 35 mil reais de limite. Aí o Neville foi lá, gastou, aí veio a fatura. Aí o Neville pagou, aí no dia seguinte o Neville pagou de novo. Aí ele ligava no banco assim, oi, tudo bem, Paulo? Ô, Paulo, meu financeiro aqui na empresa cometeu um deslize, pagou 2 vezes a fatura do cartão. Tem como você olhar para mim e ver se está correto e fazer a devolução? Aí você olhava na conta dele, aparecia os 2 pagamentos. O que você fazia? Pegava, fazia um TED, uma transferência para a conta dele. Então, ele pagou isso em qualquer outro lugar em espécie e você legitimava o dinheiro entrando na conta dele através desse pagamento em duplicidade. Aí, quando as empresas de cartão começaram a perceber isso, o que elas falaram? Olha, agora, se pagar em duplicidade, eu não devolvo mais o dinheiro, vai ficar como crédito. Você não acredita como os financeiros começaram a funcionar, parar de pagar as coisas em duplicidade. Caramba! E é assim, cara, a coisa vai criando... Mas o crédito, essa devolução de dinheiro caracterizaria uma limpeza do dinheiro? Sim, com certeza. Vem de uma instituição limpa, né? Vem de uma origem, teoricamente... Por que acontecia? O cara recebeu uma TED, uma transferência, o cara dava o extrato, ó, esse dinheiro foi depositado pela própria instituição, pela bandeira do cartão, então demonstrava, né, que é um dinheiro lícito e ele pagou em espécie em algum lugar. Marcos, deixa eu perguntar, a Lava Jato pegou muito dinheiro naquele body shop, como é que é? Aquelas empresas que você bota de fachada. Offshore. Paraíso fiscal, né? O offshore em si é interessante, né, também, né? Porque você tira Paulo, daqui e joga para lá. Paulo, e aí se eu tivesse presencial com você, eu te dar um abraço agora, apertado, quer dizer assim, que você é quase se apaixonar por mim. Foi ótima a sua pergunta, sabe por quê? Ter offshore não é problema. Porque às vezes parece que fala de offshore, você está colocando coisa pejorativa. Então, vou deixar bem claro até para quem está assistindo a gente. Offshore, uma vez que você tenha registrado adequadamente quem são os beneficiários finais, que o cara declara isso no imposto de renda. Porque quando o cara abre um offshore, ele pode ter conta no exterior. E ao abrir a conta no exterior, o que ele tem que fazer? Todo ano fazer esse comunicado ao Banco Central de movimentação que ele tem fora do país. Então, se o cara tem uma offshore que está no imposto de renda dele, da pessoa física ou da pessoa jurídica, que ela faça parte do grupo, e ele tenha a demonstração do Bacen, da movimentação que ele tem conta corrente no exterior, não tem problema. O problema é quando é offshore, né, em que o beneficiário final é o Cunha, né, e ele faz toda a movimentação, viajava e pagava, e a empresa não é minha. Eu falei, não, mas você é o beneficiário final. Tanto que hoje na regra do Bacen, na circular 3978, ela fala muito isso sobre beneficiário final. Toda pessoa jurídica que abrir uma conta corrente em alguma instituição financeira, eu tenho que saber quem é a pessoa física no final que vai ser a maior recebedora desses valores. Então, a offshore ela é uma baita ferramenta para quem tem... Mas essa pessoa física, Marcos, pode ser alguém que não seja o proprietário da empresa? Então, aí precisa ver assim, né? Se não for o cara que é proprietário da empresa, aí pode ser que seja uma vitamina C pura, né? Tá? É uma operação cítrica, tá bom? Geralmente são pessoas que estão relacionadas com a empresa, sem problema nenhum. Né? Então, quando não tem ninguém relacionado com a empresa, meu filho, se benze que aí tem problema, sabe? Então, uma coisa assim, ela tem que estar muito relacionada. O sócio, por que você abre uma offshore? Para que você possa ter operação no exterior, você possa, de repente, vamos lá, eu presto um serviço lá para o Banco Central de Angola, né? E aí, ao fazer toda a transição, não preciso que ele faça uma operação de câmbio aqui com ele, paga na minha offshore, no banco lá fora, desde que eu declaro no Banco Central que eu recebi deles lá, todos os valores. Então, são formas listas de fazer, mas aí também tem os caras que sabem. Outro filme bom para quem está assistindo a gente, Lavanderia, Laundering, tá? Que é com Antônio Bandeiras e a Meryl Streep.
mostra muito bem como escritórios de advocacia abriam empresas para os caras lá para poder fazer. É a lavanderia, ou laundry, tá? É outro filme maravilhoso que mostra o offshore funcionando de forma ilícita, como o Paulo fez até questão de perguntar, por isso que eu estou falando, tá? Tá no Netflix. Deixa eu puxar uma pergunta aqui. Passa. Qual que é o papel hoje que você enxerga, Marcos, da burocracia para facilitar hoje a lavagem de dinheiro, né? Porque nós vivemos num país extremamente difícil, né? Como você falou, a empresa precisa de contadores e tudo mais, tem toda uma dificuldade hoje estrutural, documental. O quanto isso facilita a lavagem de dinheiro, né? E o que você vê que poderia ser feito nesse processo? Você falou, pô, uma offshore, o cara vai lá, deposita lá, tal, traz. Então, a gente vê países que têm uma simplificação jurídica muito maior e uma lavagem de dinheiro muito menor, né? Como é que você vê esse papel hoje dessa burocracia em relação a isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Na realidade, eu vou fazer 2 paralelos aqui, até para as pessoas entenderem, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, um advogado, para defender uma causa de alguém, quem for contratar o advogado tem que prestar conta da origem do dinheiro que vai receber dos honorários. Senão, ele não pode defender esse cara que está sendo réu. Tá? Então, ele vai ter que usar a defensoria pública. Tudo bem, é dinheiro público, mas ele não vai ter direito a ter os grandes escritórios com 15, 20 advogados para defender. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, durante a Lava Jato, muitos escritórios receberam uma grana absurda. E qual que era a origem desse dinheiro? Lavagem. Entendeu? Então, às vezes, a gente que quer trabalhar dentro do padrão, a gente tem que tomar alguns cuidados, que nem o superfaturamento, tá? Tipo, vai prestar serviço para um órgão público, o valor do serviço era 100 mil, o cara manda colocar 140 mil, porque os 40 mil vai voltar para ele de uma forma de doação de campanha. Então, essas questões do sigo dinheiro. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai analisar o preço praticado, qual o valor que você pratica do serviço, porque ele também tem toda uma questão da integridade, né? Então, é complicado, por exemplo, se você pratica lá, sei lá, R$200 a hora treinamento, e de repente a nota fiscal do cara está 400, tá claro que alguma coisa está fora do padrão, ou você está explorando o serviço público, que às vezes pode acontecer. Mas é toda uma questão técnica, né, da movimentação. E assim, né, Vila, enquanto nós estamos aqui conversando sobre prevenção, tem os caras que estão aí fora, cara, testando como burlar o sistema, o processo de como criar alternativas. Outro exemplo clássico aqui que o Paulo vai amar. Os caras procuram empresas que fecharam. O que são empresas que fecharam? Que o cara só fechou a porta, mas o CNPJ está aberto ainda. Aí o cara procura essa empresa, né? E faz o quê? Procura ela. Eu vou quitar suas dívidas junto, né? A dívida pública, tá? Da União, tal, com o município, tal, Estado. E aí eu vou reativar a sua empresa, vou mudar o código KNAI. E aí o que o cara faz? Por quê? Essa é uma empresa que tem 15, 20 anos. E as instituições financeiras utilizam data de abertura como critérios de análise de risco de crédito. E aí o cara começa a criar com os parceiros, fazendo movimentações, emitindo nota, pagamentos, e o dinheiro vai entrando e vai saindo, ele presta serviço para e o dinheiro vai triangulando, né? E aí eles fazem toda essa movimentação e depois eles aplicam os golpes nas instituições financeiras, fazendo empréstimo, financiamento, depois somem. Né? Então, assim, é uma fraude seguida de lavagem de dinheiro e é um negócio, Neville, que eu aprendi, tá? Quando eu, em 1991, eu estava num banco e a gente estava fazendo uma investigação por causa da CPI do Collor de Mello. O PC Farias, como que ele fazia naquela época? Ele abriu conta no Banco Rural e no BMC,
ele tinha contas fantasmas. Eu me senti... Foi lá que eu me tornei kardecista, né? Porque eu tinha tanta conta fantasma, tanta gente que não existia, que eu só sendo kardecista para trabalhar no arquivo inativo. E aí eu comecei a estudar Kardec para que aquelas coisas não incorporassem em mim, entendeu? E aí, cara, eu estava lá olhando, eram assim, 15, 20 ordens de pagamento por dia. Por que ele fazia? Ele depositava numa agência lá no Alagoas, tipo, 20 mil. Aí ele transferia 10 ordens de pagamento de R$2.000 para as outras agências do BMC. Então, ele depositava no lugar e distribuía os valores para tirar a rastreabilidade. E quando ele precisava tirar dinheiro, ele emitia nota de táxi aéreo, de helicóptero, tal, que era para a campanha, e fazia os débitos tirando da conta para fazer os pagamentos desses valores. Foi por causa disso, Orlando, que em 1992, o Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, publicou a primeira resolução da obrigatoriedade de cadastro para abertura de conta. Porque até então abria-se conta com documento falso, e aí foi mudando. Por exemplo, hoje não tem, muito difícil ter uma abertura de conta com documento falso, a menos que internamente alguém favoreça isso. Tá? Mas existe hoje, por exemplo, aluguel de conta corrente. O crime organizado vai nas comunidades, faz as pessoas abrir conta corrente, paga uma taxinha para eles e faz a movimentação na conta dele para tirar a rastreabilidade. Puta que pariu, cara. O sistema é muito ousado, né, cara? Uhum. E aí é difícil porque ele não faz movimentações de grandes valores. Ele faz de pequenos valores e aí você não consegue monitorar isso porque são pequenas quantias e vai movimentando todo dia. Mas de muitas pessoas, né? Exatamente. Só para ter noção, se alguém estiver escutando a gente aqui, é simples. Ó, tem você procura no Google, chama-se Operação Smurfing. Tá? O que era a Operação Smurfing? O Fernandinho Beiramar, ele movimentou 62 milhões de reais nas agências do Morro do Alemão em 2011. Tá? Caralho. Fazendo operação... E ele festejou, o Lula ganhar, velho, ele festejou. Exatamente. E ele vendia drogas com boleto bancário. O Noiazinha comprava a droga com ele, ele emitia um boleto e mandava um dos meninos ir numa lotérica, no banco, pagar 20, 30, 40 reais, que era assim que ele fazia a movimentação. Aí chamaram de Operação Smurf, porque eram pequenos valores, né? E quem era o papai Smurf? Era ele, né? Fernandinho Beiramar. Se ele fosse um cara do bem, ele estava no Forbes, ele era o top 5 do Forbes, porque é um cara muito bem estruturado para poder fazer a coisa errada, né? E tem inteligência para o negócio. Eles estudam a fragilidade do sistema. Porque o sistema é muito ganancioso para poder fazer abertura de conta. Ele exagera um pouco para cumprir metas. E a gente fala que não é só cumprir metas, eu tenho que ter qualidade no cumprimento de metas. Fala, Paulo. Paulo abriu o microfone. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que vai acelerar ou retardar a lavagem de dinheiro com as criptomoedas? Você sabe que a primeira vez que me apresentaram o Bitcoin, eu olhei para o cara e falei assim, você tá de sacanagem. Eu falei, por quê? Isso aí vai ser feito para lavar dinheiro. Não! Bitcoin não foi criado para lavar. Não, nenhuma moeda é feita para lavar dinheiro. Só que os caras aprendem como faz, criatura de Deus. Porque, assim, é uma moeda que eu não tenho rastreabilidade, eu não tenho fonte nem origem de quem está mexendo com o dinheiro. Aí você vê, porque qual a maior parte dos resgates, né, de arquivos, de informações são cobrados com Bitcoin? Porque o cara que recebe, depois você não consegue saber quem é o dono. E hoje está acontecendo toda uma questão essencial que os próprios bancos centrais estão criando as suas criptomoedas para que eles também possam monitorar e ter lastro e saber quem são as pessoas. Né? Então, assim, a questão, o Bitcoin, ele teve uma ideia maravilhosa, mas ele criou uma fragilidade absurda. Né? Então, assim, a gente começa a olhar as criptomoedas. Tem gente séria trabalhando com isso, mas, né, infelizmente, ainda tem umas pessoas com perturbação emocional além do que a gente possa imaginar. Tá? Então, assim,
toda moeda, ela sempre diz, não, esse negócio de controle. Eu falo, não, filho, infelizmente, existem estatísticas do Banco Central que se movimenta mais de 6 bilhões de dólares por ano no Brasil só com lavagem de dinheiro. Ou seja, se movimentou 6 bilhões de dólares ilicitamente para ser lavado. Qual é que é o trabalho que você faz, Marco? Essa é a sua especialidade de prevenção disso. Você ensina as organizações a criarem controles para evitar isso, para capturar isso? Ou é um trabalho... Porque, veja, eu estou aqui pensando com a minha cabeça, há duas formas de resolver isso. Ou captura quem está lavando dinheiro, ou corrige o crime que antecede a lavagem. Qual que é o... Olha, assim, na realidade tem algumas técnicas, né, que são adotadas. Se não tivesse dinheiro ilícito, não haveria o que lavar, né? Olha, vou dizer para você assim que o povo ia criar alguma coisa, viu, Pavanelli? O povo é bem criativo para isso, principalmente o brasileiro, que tem que ser estudado pela NASA, tá? Porque é um cara assim que eles conseguem ter uns negócios assim meio, né? Mas vou dar um exemplo aqui para você. Existem técnicas que a gente implementa sobre conheça seu cliente. Entender a capacidade financeira, a movimentação, a fonte, a origem dos seus rendimentos e dos seus faturamentos, né? A gente faz muito isso, só para você ter uma noção. Você tem que ensinar técnica. E, às vezes, qual que é o problema? O cara, às vezes, que é um gerente de negócio que está na frente de uma instituição financeira, de uma cooperativa de crédito, o cara não conhece a lei das SAs, cara. Então, ele não consegue ter uma noção sobre a questão de sociedade, de holding, né? O cara, eu não consigo identificar o faturamento de uma holding. Não, filho, o faturamento da holding é proveniente de equivalência patrimonial das outras empresas que fazem parte do grupo. Então, se o cara não entende de questões societárias, ele não vai saber fazer uma abertura de conta adequadamente, até para orientar o cliente dele de como fazer a abertura de conta da pessoa física e da pessoa jurídica, para que não se confunda, né? Que tem um princípio na contabilidade que chama princípio da entidade. Eu falei, mas não é quando o contador incorpora outro contador para fechar o balanço, tá? É que a pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica, são coisas distintas. Aí você tem o conheça seu colaborador, né? Se a pessoa ela trabalha adequadamente, se ela tem condição de fazer os trabalhos, se ela tem o que ela fez, se ela não tem uma ficha corrida, né? Complicada, porque às vezes pode ser que, né? Tem uma capivara meio complicada. E tem o tal do due diligence de fornecedores também, para saber, né, a origem. Isso tudo cabe tanto como anticorrupção e como na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que você tem que ter o Know Your Customer, ou Know Your Client, ou conheça seu cliente, conheça seu colaborador e conheça seu fornecedor. São técnicas de entendimento dos seus processos operacionais, criando procedimentos e monitoramento para isso, tá? Para que isso funcione adequadamente. Então, eu trabalho com isso nos clientes, né? Ou dando palestra de conscientização, ou fazendo mapeamento de processo, implementando políticas, criando indicadores de performance, e de vez em quando dá vontade de botar todo numa sala, deixar trancado por uns 2 dias sem comida e água, até eles aceitarem fazer o que a gente está implementando. Sensacional. Porque você vê, pô, cara, como é que... Eu estou pensando, a gente faz mapeamento de processos, eu faço isso há 20 e lá vai porrada de ano, né? Mas o foco nunca é descobrir uma fraude, nunca é descobrir nem quero, porque ninguém aceita que a gente descobre. Então, essa é a minha pergunta. Quando você descobre uma coisa dessa, porque eu vou dar um dado aqui. Nos RPG, nos referenciais de exemplaridade da primazia da gestão, nós temos uma máxima que é o seguinte, que se a gente... Porque isso não é verdade em nenhum outro documento que caracteriza modelo de excelência em gestão no mundo. Isso não é presente no Malcolm Baldrin dos Estados Unidos, não é presente no Deming, não é presente no Prêmio Europeu, em nenhum lugar. Aqui a gente tem uma premissa. Caso eu encontre algo que caracteriza uma corrupção, que infringe, por exemplo, a norma de corrupção, ou aquilo que você está conceituando agora... A Lei 12.846 ou a ISO 37001. Exatamente, as duas estão citadas lá no nosso documento como material de adensamento teórico. A minha pergunta é, qual que é a postura correta do indivíduo
que saca isso, que acaba descobrindo isso. Ele precisa orientar a organização ou ele tem que denunciar? Qual que é a postura adequada de um cidadão e principalmente de um profissional como nós que faz esse tipo de trabalho e que pode, eventualmente, descobrir coisas dessa natureza? Porque, assim, quando a pessoa identifica uma operação atípica, né, a gente fala que é justamente fora do padrão, não para não falar que é ilícita, né, porque, de repente, não é que ela é ilícita, ela está atípica, está fora do padrão. Às vezes o cadastro dele está desatualizado, o imposto de renda dele ele não incluiu nos processos, então, às vezes, a gente não tem, né, como fazer isso. Então, o que a gente faz nessa questão? A gente tem que fazer essa avaliação. Identificando a operação atípica, nós temos, segundo a regra do próprio Banco Central, eu tenho 45 dias para identificar todo esse processo e montar um dossiê dessa operação, dizendo, a movimentação dele foi comprovada que ela é lícita, ou se for ilícita, eu tenho que comunicar ao COAF. Mas, às vezes, o grande problema não é só comunicar ao COAF, ele tem problema com a Receita Federal. Então, você está falando de um profissional de contador ou de qualquer cidadão? Não, o cara que trabalha no dia a dia, na operação, que tenha o entendimento. O cara do comercial, aquele que faz a prospecção de cliente. Entendi. Aquele que faz, que tem que conhecer o cliente, saber qual que é a fonte da renda dele, como que ele vai te pagar, como que isso vai funcionar, né? Por exemplo, eu passei por isso uma vez, perguntei para o cara assim, como que funciona a sua empresa, né? Fazendo lá o Risk Assessment. Eu tenho ética parcial. Eu já me benzi, né? Assim, ética parcial deve ser um negócio do demônio, né? Como que funciona? É porque quando o cliente pede documentos, eu mando políticas, normas, tal, contrato. Quando não pede, é do meu jeito. Eu falei assim, como que é o teu jeito? Meia nota, pagamento em espécie. Eu falei, misericórdia divina. Aí ele falou assim, então, Assi, você vai me ajudar? Sim, você vai parar com caixa 2 e operação de meia nota? Eu falei, não, Assi. A principal parte da minha operação é assim, então, desculpa, meu amigo, eu não posso prestar serviço para você. Se eu entrar aqui, com isso eu tenho que comunicar ao COAF que eu estou prestando serviço para uma empresa com operação atípica. Aí ele, você não fala isso comigo. Foi por isso que eu nem vou entrar. Porque se você não parar, porque eu estou prestando serviço para ti, meu amigo, eu sou corresponsável. Hoje, todo ano, eu tenho que informar o COAF se eu tive ou não operações atípicas na minha empresa, e se eu não tive, eu tenho que mandar uma declaração de negatividade. Mas, Marcos, deixa eu te fazer uma perguntinha para você. Às vezes a gente chega na organização e faz um processo que a gente chama de estudo de viabilidade econômica, né? A gente trabalha com inovação. Então, eu estou querendo estruturar o parque, tal. Aí nós vamos perguntar para ele, tá, beleza, então vamos fazer uma análise econômica disso, né? Vamos ver quanto você fatura, quanto é que você tem de custo aí, e a gente saber qual vai ser o payback disso para você e quanto você vai ter que aumentar a sua receita para poder, né, flexibilizar esse payback dentro da sua, né, suas intenções aí. Aí o cara chega, você quer o quê? O balanço gerencial ou o balanço contábil? Porque nenhum dos dois bate. Como é que você vê isso? Os dois deveriam ser iguais. É impossível você chegar na empresa e perguntar assim: existem dois balanços, Paulo, o gerencial e o contábil. Vamos lá. O contábil está reproduzindo o pós-morte. Já aconteceu, estou registrando o que já aconteceu. O gerencial pode estar lá com valor futuro, trazendo a valor presente, não tem problema nenhum. Em todo lugar que eu passei como contador, a gente conciliava o gerencial com a contabilidade. E fazia os ajustes no gerencial, porque os caras sempre esqueciam que tinha imposto, né? Exato. Eles faziam a movimentação e lembravam, esqueci que tinha imposto. Mas tem imposto nisso? Quem mandou por imposto? Às vezes eu, meio ignorante que eu já estava, assim, minha mãe mandou por imposto aqui, agora nós vamos incluir. Cara, tá na lei, querido. Você tem que, antes de fazer qualquer coisa no gerencial, M&A, eu acho bonito não falar M&A, né? Eu vou fazer todo um processo de funding e tal. Assim, bicho, você não sabe, desculpa. Converse com o contador antes de fazer a projeção. Então, a questão, às vezes, tem que tomar um cuidado, né? Em que o gerencial e o contábil, eles não estejam tão diferentes na forma de fazer, não tenha manipulação. Tá? Que esse é o problema.
Tá? Então, essa é a minha preocupação, que eu já passei por isso também, viu, Paulo? Né? De eu chegar para o cliente e falar assim, me passa o seu balancete. Assim, por que você quer meu balancete? Preciso analisar suas receitas, despesas, seu... Ah, não, a gente manipula o balanço. Vixe, eu quase infartei, né, Michel? Tanto que agora nos meus projetos eu estou colocando adicional de insalubridade, né? Porque tem coisas que eu vou descobrir só depois que eu entro. Então eu tenho que colocar uma verba a mais que é para os remédios que eu tenho que tomar. Então, Paulo, é assim, ó. A questão contábil não tem como errar. A menos que faça de propósito. Exato. Mas gerencial? O gerencial é o gerencial. Eu não me preocupo muito. Eu quero o que está mandando para a Receita e para os órgãos reguladores. É o principal. O gerencial, ele pode ter um ajuste, ele pode ter um juro sobre capital próprio, que ele não lançou na contabilidade, mas ele já lançou. Tem alguma operação que ele está fazendo que não está na contabilidade. Então, não tenho muito... A contabilidade, ela tem que representar o que realmente a empresa tem, tanto dos seus ativos, passivos, receitas e despesas. O gerencial, eu até aceito o ajuste, mas não é o gerencial com que eu pago imposto, não é o gerencial com que eu pago as minhas obrigações. Então, eu não me preocupo muito. Quer dizer, o gerencial é como a empresa calcula pagamento de bônus, pagamento de ajustes, de PLR. Então, nunca é feito pela contabilidade. A contabilidade vai registrar o que a empresa decidiu de pagar por isso. Então, existe uma linha tênue entre os dois, tá? Só que ela não pode se casar demais, né? Você fala assim, pô, você tem esse ativo aqui que não está na sua contabilidade. Sim, mas o que eu tô te colocando pelo seguinte, o Levi levou a questão aí de sistemas antifraude, né? Sistemas que podem... uma boa automação de processos, tá? Junto com BI, ele tem a capacidade de fazer cruzamento de informações. Então, se eu tenho lá o balanço gerencial, vamos pensar no gerencial, vai que seria o contábil, mais algumas coisinhas aí. E se eu olho o centro de custos e analiso o BI, e o BI vê variações abruptas, eu não estaria ali detectando, como é que você fala, possíveis... movimentações atípicas. Movimentações, vamos dizer assim, atípicas. Tipo assim, do exemplo, uma escola só cabe 20 carteiras e você comprou 240. Tem coisas que fogem um pouco do padrão. Aí não é gerencial, né? Aí é supragerencial, né? Passou. E às vezes eu falei outro dia, quando você falar sobre BI, que eu falei para um cliente meu, assim, o BI está numa linha tênue entre baita ignorância e business inteligência. Você precisa saber como você define isso. Sensacional. Porque se você não cria indicadores adequados, você nunca vai saber como o seu negócio realmente está sendo gerido e como que ele está sendo feito. Então, se você não cria um processo de indicadores onde você consiga fazer uma gestão e as suas decisões sejam adequadas, é baita ignorância. E o business inteligência é você criar indicadores e poder tomar decisão em cima disso. Não? Que nem você. Como que eu faço isso no imobilizado, que eu tenho registrado lá, sei lá, 240, eu crio uma depreciação, uma despesa, depois você não acha essas cadeiras em algum lugar, essas carteiras. Peraí, amigão, é o famoso Houston, we have a problem, né? Então, aquilo que está registrado, ele tem que ter uma referência e tem que ter uma forma e uma coisa que eu falo muito em controle interno, tá? Eu não implemento controle interno para atender o regulador, eu implemento controle interno para que as pessoas possam justificar as suas ações, atitudes e os seus riscos dentro do processo. Sensacional. Isso é muito importante você estar dizendo aqui, porque é muito comum se dizer, o cara que defende controle interno, fazer isso à luz de um auditor ou de qualquer pessoa que tem exigência. Não, você está fazendo para que eu possa me defender de qualquer circunstância que me seja... Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar lá. Por que a Odebrecht contratou uma versão do SAP exclusiva para trabalhar o Caixa 2, né? Pelo menos foi colocado dessa forma, para não sei se é mentira, é verdade, diz que tem prova sobre isso, a SAP se defendeu, isso aí foi posicionado. Então, justamente para quê? Para que alguém que manipulasse o BI não tivesse cruzamentos de informações que detectariam esse tipo de... Como é que é? Movimentações atípicas. Movimentações atípicas. Para não detectar movimentações atípicas, acho que ele travou.
Não, eu estou aqui pensando na resposta. Para não detectar movimentações atípicas, eu peguei e falei, não, a partir de agora tudo vai ser gerado nesse outro RP aqui. Sim. Aí ninguém toca nele, só eu, só nós 4 aqui, acabou, morreu a Maria Preá. Então, aí como é que você consegue detectar uma fraude dessa? Não consigo, porque a empresa, os dados não passavam pela empresa. Entendeu normal. Agora? Sim, eu entendi. Eu já sabia que você ia chegar no Odebrecht, eu tinha certeza disso, até porque o próprio Marcelo Odebrecht chegou à conclusão nas delações dele que ele foi roubado. E eu vou explicar para você o porquê que ele foi roubado. Você imagina o seguinte, eu cheguei para o Pavani, eu quero que você vá falar com o deputado Neville, que eu quero que ele aprove tal lei. Então você vai lá e conversa com ele e vê quanto é que ele quer. Aí o Pavani chegou, deputado. Aí o deputado, então fala comigo, fala com o Paulo, que o Paulo resolve. E aí, Paulo, estou precisando de aprovar tal coisa. O Paulo falou assim, ó, a tabela do deputado Neville é 500 mil. Aí o Pavani chegou para mim, né, o Marcos Odebrecht, o seu Marcos, é o seguinte, o chefe, fui falar lá com o assessor do deputado, ele falou que quer R$1 milhão. Fudeu. Então tá bom, vou pagar. Porque não vai emitir nota, não vai emitir recibo disso. Aí eu mando sacar o dinheiro de R$1 milhão de uma empresa que não faz parte do meu conglomerado, nada. E aí o Pavani vai lá, entrega 500 pau para você numa mochila, né? Que sai correndo do restaurante abraçado na mochila. Tem que ser muito burro, né? Sai disfarçado, como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse dado uma bomba. Sai assim, vou para casa, agora eu vou. O cara sai abraçado com 500 pau correndo e fala assim, né? Eu fui para casa porque ia fazer uma viagem. Depois recupera a mala do cara que tinha 50 mil a menos, deve ser a taxa do Pix. E aí o que acontece? Eu saquei que R$1 milhão daqui, entreguei para ele, ele ficou com 500 e mandou 500 para você. Você não vai cobrar dele, porque você pagou os 500 pau. E aí você vai lá e faz o processo. Então, às vezes... Mas vai alegar que roubou ele, né? Então, cara... É que assim, sabe aquela empresinha pequena? O Brasil é foda, velho. Sabe aquela empresinha pequena, Neville, que tinha o caixa 2 e pede para uma funcionária fazer, daqui a pouco ela cria o caixa 3, porque ela está cuidando, cara. Cansei de ver histórias assim. Então, essa questão, Paulo, não tem como pegar, porque era uma empresa totalmente apartada. Ó, a Enron fez isso, cara. A Enron fez isso, é isso que eu ia dizer. A Enron fez isso. Ela tirava as operações podres e criava empresas. A Sarbanes Oxley tinha a intenção de coibir isso, certo? Então, exatamente. Tanto que foi um aluno uma vez perguntou para mim, professor, esse negócio da SOX, qual a função do CIFO? Eu falei, CIFO? O que essa criatura está falando? Ah, tá, você está falando do CFO. Ela, isso, professor. Ah, tá, se não fizer direitinho... Ele fica desse jeito que você falou. Aí dá esse processo assim. Então, exatamente. Exatamente, bem aí. Então, cara, é assim, o processo em si foi criado para que tenha uma responsabilidade da alta administração. Então, porque assim, a SOX ele é um dos primeiros marcos divisor de águas da governança corporativa, onde responsabilizou os gestores na implementação de controles, e aí depois veio a lei Dodd-Frank, que deu uma complementada na governança, que hoje, se o cara fizer uma porcaria lá, vai preso. Diferente daqui, porque aqui você só vai colocar em prática a questão do compliance e integridade quando você fechar uma empresa porque o cara fez errado e prender os políticos envolvidos com o processo. Pavor, eu posso fazer a última pergunta? Última. Claro. Depende, eu posso travar aqui, Eu fiz uma pesquisa de 2016 da BBC. Deixa eu pegar aqui. Quais são as fontes, né, de lavagem de dinheiro no mundo e os valores? Eu só queria que você me dissesse que isso bate com a realidade do Brasil. Quinto lugar, tráfico de vida selvagem, 10 bilhões de dólares. Quarto lugar, tráfico ilegal de petróleo, 10,8 bilhões de dólares. Terceiro lugar, tráfico humano, não sabia dessa, 31,6 bilhões de dólares. Segundo, falsificação, 250 bilhões de dólares. E narcotráfico, 320 bilhões de dólares é o primeiro. Essa ordem. Esqueci de colocar armas também. Não colocou armas aqui.
Tá? Existem justamente estudos sobre isso, sobre as maiores fontes de lavagem de dinheiro. Tá? Caramba, Então, cara. assim, a coisa é assustadora, ela é... E o que eu tenho geralmente até para os meus clientes? Eu falo, cara, eu quero proteger o teu negócio. Aí eu teve uma oportunidade, Pavani, que eu estava dando um treinamento numa cooperativa com 150 colaboradores na palestra. E eu estava mostrando sobre a questão da lavagem de dinheiro, dos problemas e tal. Aí o conselheiro falou assim, se eu fizer tudo isso que você está falando aqui, como que eu vou ganhar dinheiro? Eu falei assim, presidente, eu estou falando só dos clientes ruins. Dos clientes bons, você continua cuidando deles. Eles estão na boa. Isso aqui é só para prevenir dos ruins. Mas fica tranquilo. Eu vou te dar uma tabela de preço para o senhor entender como funciona. Não tem tabela de preço? Eu falei, tem. Treinamento aqui sai o quê? Aí a Regina estava lá no canto. Quanto sai por cada um? Ah, amor, deve ter certo R$50 cada um. A minha hora consultoria, presidente, para limpar a bobagem dos outros, pode chegar a R$1.000, porque eu não vou cobrar barato, porque só que eu vou preso junto, então tem que fazer uma caixa para o advogado. E um habeas corpus está custando 300, 400 mil reais. Eu peguei o microfone para a Vânia e botei assim, o que você quer comprar? Ele falou assim, gente, vamos fazer o treinamento, sai mais barato? Cara, desculpa, bicho. Eu estou aqui tentando trazer... É bem isso mesmo. Metodologia, trazer a lei, trazer como fazer, e você continua achando que você tem que fazer do seu jeito, depois não vai falar morra, né, desgraçado? Morra. Morra. Olha, é por isso que eu não trabalho armado, assim, uma chacina por dia. Você sabe, cara, eu defendo, por isso que eu digo que a liderança, ela... Quarta-feira eu vou falar isso aqui um pouquinho. Ela carece da sanidade mental. Você carece da sanidade. É um problema de demência, realmente. Não tem muito para justificar. O cara precisa de tratamento e não de treinamento. É isso que a gente acaba constatando o tempo inteiro, né, cara? Porra, que sensacional a nossa live de hoje, hein, cara? Muito boa. Muito bom, muito bom. Deixa eu deixar só uma perguntinha aqui, só Você falou uma coisa aí da responsabilidade, né? Você até costuma brincar que tem um termo que é a bigodagem, né? Você já ouviu falar desse termo? Que é o poder com ausência de responsabilidade, né? Então, se tem uma coisa que a gente tem no Brasil é a bigodagem, né, cara? E a gente teve um caso, né? Tá acontecendo do maior lavador de dinheiro, o maior criminoso do país, que nesse momento está virando presidente, um dos maiores, né? O que isso reflete, cara, né? Nesse processo para as empresas, assim? Você acha que isso afeta também a questão das pessoas? Da seriedade do negócio, porque parece que ninguém, depois de um tempo, a responsabilidade morreu, né? Não teve, né? Como você falou, foram presos por um certo tempo, mas acho que hoje só o Cunha está preso, se não me engano. A maioria dos caras que devolveram o dinheiro estão pedindo dinheiro de volta, né? Então, assim, está vendo uma realidade assustadora para isso, né? Como é que você enxerga um cara que trabalha com isso, que vê, assim, dia a dia, enfrenta tudo isso? Como é que você enxerga isso? Gente, boa noite. Encontro vocês amanhã no Festiquale. Foi tudo muito legal. Aqui não dá para fugir, não, velho. Aqui não dá para fugir, não. Rapaz. Vamos lá. Vou explicar. Vou falar para você o que eu falei para o meu cliente terça-feira dessa semana. Não, da semana passada, quando eu dei uma palestra sobre anticorrupção, ética e prevenção à lavagem de dinheiro. Eu estou focado em proteger os meus clientes. Todos os meus clientes na iniciativa privada, eu vou protegê-los porque a corda sempre arrebenta no mais fraco. E se você me conhece há algum tempo, e quem já me conhece há muito tempo, sabe que eu nunca falei de compliance público, porque eu nunca acreditei. Porque a partir do momento que as pessoas cometem o deslize, e você cria um processo administrativo, o cara cometeu fraude, fez um monte de coisa, tem um processo administrativo e não é demitido, e ele volta, às vezes até promovido, desculpa, tem alguma coisa que não está correta, porque na iniciativa privada, se alguém roubou e fez alguma coisa errada, você demite. Então, é mais ou menos assim que eu falei dias atrás para alguns empresários que também defendiam, né, o outro lado, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho político de estimação, não tenho lado, só que é o seguinte... Não, a ideia aqui é jurídica mesmo. Quem é corrupto, quem cometeu o deslize, eu vou criticar, né? Um podia falar bobagem, mas não fazia, e o outro não fala nada, mas faz totalmente errado. E eu falei para 2 empresários assim, olha, vocês estão contratando a empresa de vocês? O cara falou assim, peraí, mas você
responde a minha pergunta. Estão contratando? Estamos. Temporário. Então, estou com 2 colegas meus que foram demitidos agora da empresa. O que ele trabalha? Um trabalha no estoque, só que ele foi mandado embora porque ele desviou bens do estoque do cliente, do patrão dele. E o outro era do financeiro e roubou o cara. Aí o cara falou assim, você tá louco? Você tá pichuruco, tá pichuruta, biruleite? Eu vou contratar 2 caras ladrões para trabalhar na minha empresa? Eu falei, então. E você tá colocando para gerir. Sim, tá tudo dito. Eu falei teve uma outra live nossa que eu falei pro Pavani que quando eu trabalhava numa empresa, eu não vou falar porque senão eu me lasco aqui. Eu cheguei pro diretor e falei assim, olha, o teu distribuidor te roubou 30 pau. Ele, 30? O cara me fatura 1 milhão, quando ele roubar 100, tu me fala. É triste demais, cara. Em vez de ter um par de chifre, você pode ser só um unicórnio, né? Gente, acabou a nossa horário aqui. Maravilhoso. Cara, Marcão, dê suas palavras finais aqui para a gente encerrar o nosso programa, cara. Gente, eu agradeço aí a oportunidade, a paciência de quem nos assistiu, né? De vocês terem me chamado para estar aqui. Eu acho que, assim, dentro... Eu vou falar, não estou numa frase da vida que meu filho foi embora, né? Outro dia um cliente chegou para mim reclamando, pô, você trabalha com isso, você continua, como que você faz? Eu estou usando a metodologia do mineiro. Eu falei assim, metodologia do mineiro é perguntado para o mineiro o que ele achava de nudez. Aí o mineiro falou assim, antes nudez do que no nosso. Então vamos proteger o nosso, deixa que os outros façam errado, entendeu? Porque assim, cara, desculpa, eu não vou me preocupar se o meu concorrente, cara faz errado, eu vou fazer o correto para onde eu trabalho. Eu quero poder encontrar meu pai e minha mãe, eles poderem olhar para mim e falar assim, que orgulho que eu tenho de você. Né? Eu até falei outro dia para o meu pai, falei assim, pai, senhor, eu tenho uma raiva do senhor, o senhor me ensinou a trabalhar, o senhor que me ensinar a roubar, né? Aí o meu filho estava do lado e falou, mas pai, não é o senhor que trabalha com prevenção à fraude e lavagem de dinheiro? O senhor sabe, o senhor só não está afim. Falei, cala a boca, moleque, eu estava tentando aqui explicar o processo. Então, gente, assim, eu prefiro ter as minhas doutrinas, o que eu faço, porque eu quero ser respeitado por pessoas igual a vocês e as pessoas que estão nos assistindo, os meus alunos, quem compra o livro. É para isso, cara, é um perfil, tá? É um perfil que eu tenho. Então, eu prefiro ser chamado de besta, de tonto, mas eu só falo para quem está me assistindo. Eu só tenho um jeito de andar, falar e vestir de besta, mano. Que aqui o bagulho é louco. Sensacional, cara. Muito obrigado. Muito bom. Por permitir te conhecer, velho. Eu tenho dito o seguinte, cara. O Festquali me permitiu conhecer o Neville e hoje me permite conhecer você, Marcão. Eu quero que você esteja do nosso lado muito tempo, cara. Você vai ver, nós vamos apertar esse abraço. Muito obrigado por ter dado essa aula, não só para mim, como para todos que forem assistir, que assistiram ao vivo ou que assistirão gravado depois, né, cara? Obrigado mesmo pela oportunidade. Show de bola. Muito bom. Esse vai ser uma palma, cara. Onde as pessoas acham você, Marcão? Massi Consultoria? Como é que é? Pode ser na Polícia Federal, com paletó na cabeça, não, brincadeira. Só procura Massi, né? Se você procurar Marcos Assi no Google, né? Você vai achar o meu canal do YouTube, vai achar o meu blog, vai achar a Massi Consultoria, né? E assim, tem lá o LinkedIn, Instagram. Eu falava assim, né, Neville? Não me segue que eu não sou novela. Agora não dá mais, né, bicho? Que agora tem que seguir, porque tá rede social, senão a gente tá morto. Mas também se eu sumir da rede social, que eu morri. Tá? Pode ficar tranquilo. Ou usei a offshore, que eu abri o nome da minha sogra e vazei com o dinheiro. Operação cítrica. Eu vou colocar o institucional aqui, não vai embora não. Quando encerrar a transmissão, a gente faz as despedidas finais aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem ficado aqui conosco. Segunda-feira que vem, mais alguém aqui ou alguma variação em algum sistema. Presta atenção no Repaginar. Nós viemos para incomodar a galera. Obrigado, meu irmão. Valeu! Valeu! Meu Deus, perdi aqui. O Eliseu aqui, só um comentário do Eliseu aqui, ó. O Eliseu tá falando aqui. Os bestas estão livres, os espertos têm vários na cadeia. Cara. Esse é o problema da nossa vida. Até mais, gente. Espera aí que a gente já volta, viu, senhores? Espera aí, só vou fechar aqui. Olha nosso institucional e a nossa vinhetinha de fechamento.